Para quem não me conhece, eu sou Maria Pires, eu sou proprietária de uma pousada, comecei com apenas 2 suítes, hoje eu tenho 30 e eu quero ensinar você ou ajudar você a montar a tua própria empresa e aí na tua casa, né? E a coisa mais importante, claro, faturar de 3 a 5 mil reais por mês, começando com um apartamento somente. Outro dia alguém me perguntou, por que somente de 3 a 5 mil reais? Eu falei, não, esse é para quem só tem absolutamente um espaço, uma vaga, digamos assim, ou um apartamento somente, ou um quarto, ou uma salinha que ela quer transformar num quarto. Então, se você tem qualquer espaço e que você possa, sim, organizar e receber hóspedes na tua casa, é pelo menos isso que você pode faturar extra todos os meses. Se você tem uma casa maior, se você tem escritórios que você pode transformar, tem quarto de hóspede, o valor será muito maior. Então, gente, o título de hoje é O que te impede ou o que te paralisa e não deixa você colocar em prática os teus sonhos. Eu realmente quero hoje cutucar um pouco as pessoas que deixam serem sabotadas, né, por elas mesmas, muitas vezes, e que não realizam aquele sonho que ela tanto deseja. É uma pergunta bem profunda e muitas vezes a gente, na correria, a gente não se pergunta. A gente, né, coloca a culpa em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas, ou transfere, na verdade, a responsabilidade para outros, porque é muito mais fácil. É mais fácil do que a gente carregar essa responsabilidade para nós, né? Eu conheço pessoas maravilhosas que eu tenho certeza que elas poderiam crescer muito, elas poderiam produzir muito, mas eu não sei, de verdade, o que as impede de fazer isso. Muitas pessoas podem até pensar, ah, é preguiça. Tá, mas é uma preguiça tão profunda, não sei, eu não chamaria isso de preguiça. Eu acho que vai muito mais além que a simples preguiça, porque muitas pessoas, elas são muito capazes, elas têm muito conhecimento. Porém, a pessoa pode ser muito inteligente, ter muito conhecimento, se ela não consegue aplicar esse conhecimento para algo útil para ela mesma ou para os outros, qual é a vantagem, né? Então, existem pessoas muito inteligentes, mas tá, ele é só uma pessoa inteligente e só. Ele não consegue realizar, ele não consegue concretizar muitas coisas. Então, nós brasileiros, a gente julga muito o outro pelo que ele estudou, até quando ele estudou, se ele tem faculdade ou não tem. Isso é muito ruim, porque, na verdade, a capacidade não está num papel, não está num diploma. E, de novo, eu sou prova nisso também, porque eu estudei, mas eu fiz outras coisas. O que eu faço hoje no meu dia a dia e o que eu fiz para poder crescer com a minha empresa ou montar a minha empresa, eu não sabia de absolutamente nada, eu era analfabeta, eu não sabia o que que era turismo, eu não sabia o que que era receber as pessoas. E nem por isso eu fracassei, pelo contrário, eu cresci e estou aqui tentando passar essa mensagem para algumas de vocês, para alguns de vocês. Gente, eu tenho alunos, por incrível que pareça. Eu sempre imaginei que eu iria ter um número maior de alunas, mas está me surpreendendo. Eu tenho mais alunos do que alunas. E talvez seja mais um motivo. A gente, a mulher, ela raciocina muito, ela, por mais que ela seja muita emoção e garra e vá à luta, ela pensa 2, 3, 5 vezes antes de tomar uma decisão. Às vezes o homem que é muito mais racional, às vezes ele toma uma decisão e vai, mesmo que ele não tenha todo o manejo, digamos assim, que uma mulher tem, mas eu acho que na hora de tomar uma decisão o homem é muito mais fácil. Não estou julgando ninguém aqui, mas é o que eu tenho visto frequentemente, né, na minha vida, é isso. Então, mulheres,
hoje, como eu disse, é um dia muito especial. Pudera eu ver realmente, o mundo, ou talvez não o mundo, mas um Brasil como eu vi hoje. Quantas felicitações eu recebi, de todos os lugares, dos familiares, no supermercado, no posto de gasolina. Por que não poderia ser assim todos os dias? Não simplesmente felicitando para o Dia das Mulheres, não, mas tendo essa simpatia, tendo essa delicadeza. É incrível, eu me senti tão bem desde o primeiro momento que eu acordei e já fui sendo felicitada e felicitando aqui os colaboradores, recebendo todo esse carinho, os hóspedes, depois saí. É incrível. Por que que o mundo não pode ser assim, mais leve, como foi hoje, para muitas pessoas? Eu tenho certeza que hoje a atmosfera assim está muito mais leve do que outros dias, exatamente porque tinha nas pessoas essa alegria, essa felicitação, esse desejar bom dia, desejar realmente essa felicidade, dar os parabéns para as mulheres. Como isso foi incrível. O dia inteiro eu só vi pessoas sorrindo, eu só vi pessoas leves, pessoas realmente se abraçando, pessoas. Enfim, eu acho que o mundo deveria ser assim mais vezes, né? É a mesma coisa no dia de Natal, no Ano Novo. Por que que as pessoas não fazem isso mais frequente? Eu sou muito a favor dessas comemorações. Tem pessoas que detestam, ai, não gosto de Páscoa, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas olha, hoje foi exatamente um simples dia da mulher e mudou toda uma atmosfera em vários lugares, aonde ontem, inclusive, eu passei. Ontem eu fui no banco e não vi ninguém realmente sorrindo ou simpático. Hoje eu passei lá de novo e era uma outra atmosfera. Então, assim, vamos colocar mais dias felizes, vamos ter esse tipo de atitude mais vezes em nossas vidas e eu tenho certeza que as coisas ficarão muito mais leves. Enfim, voltando aqui para o nosso tema, por que que eu fiz esse gancho? Eu fiz esse gancho exatamente para mostrar que o respeito para com as mulheres, o respeito para com o ser humano, na verdade, primeiro depende de nós decidirmos que a gente vai respeitar o outro, que a gente vai olhar o outro com outro olhar. O que eu falei um pouco atrás, que muitas vezes a gente julga e a gente mede as pessoas pelo papel que ela tem, e muitas vezes o papel que eu digo é o diploma, digamos assim. E em muitas, mas assim, em quase que 70%, esses diplomas, muitas vezes, eles só servem para cumprir um papel para a sociedade, ou para os pais, ou para alguém, ou para nós mesmas, para nos sentirmos mais capazes, digamos assim. A gente vai numa faculdade para poder ter esse diploma, que todo mundo tem. Só que ninguém se pergunta, tá, uma pessoa que sai, que tem um diploma universitário, o que que ela sabe fazer? O que que ela realmente é capaz de fazer? Vocês já imaginaram isso? Não menosprezando a educação, não incentivando ninguém a não estudar, pelo contrário, eu tenho três. Mas o que eu quero dizer aqui é que nem sempre aquilo que você estuda é aquilo que você realmente ama. Eu amo letras, né? Eu amo línguas, né? Eu já cheguei a falar 6 línguas diferentes, né? 6 idiomas diferentes. Então, assim, quando eu estudei, eu realmente amava. Trabalhei por um tempo com isso, até chegar um momento em que eu falei, não, não é isso. Não é isso que eu quero para o resto da minha vida. Então, eu fui mudando de área. E hoje eu estou fazendo algo e faço com maior prazer, com maior vontade, e eu acho que não só prazer, vontade, mas com autoridade no sentido de
eu sei como realmente receber, eu tenho excelência naquilo que eu faço, e eu não tenho nenhum diploma nisso. O que me deu diploma de experiência foi o tempo, foi a vida, foi a prática. E é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes a gente se sabota porque a gente não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. E isso, na maior parte das vezes, é simples e unicamente uma fuga, uma desculpa para que a gente não dê o primeiro passo para realizar os nossos sonhos, ou pelo menos para suprir as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente trabalhe com aquilo que a gente ama, ou até mesmo começar a criar algo para poder realizar um sonho que a gente teve há muito tempo e que a gente se sente amarrado ou incapaz de realizar isso. Então, eu te peço a partir de agora, comece a pensar nos teus pensamentos e nas tuas atitudes. O que você realmente está fazendo para poder fazer com que o teu sonho se realize? Ou o que você está fazendo para sabotar, para poder esconder esse desejo que você tem? Então, assim, quais são as desculpas? É muito fácil a gente colocar a culpa, como eu já falei em outros vídeos, na política, no salário, na pandemia, na guerra e por aí vai. Tem, assim, ó, tem 10 motivos, né? Dá para encher as mãos de desculpas que às vezes a gente faz, exatamente para poder a gente não se olhar e falar, não, a desculpa está aqui. Porque se eu fosse dar uma desculpa do dinheiro em primeiro lugar, eu não teria nem começado. E cada vez que eu penso, eu estou com muita vontade de começar um novo empreendimento, assim. E eu também estou me vendo nessa situação, porque eu tenho duas escolhas. Ou eu escolho manter, sabe, como eu estou agora, e não crescer mais, ou eu tomo a decisão de crescer, de fazer algo completamente diferente. E eu entendo que muitas vezes eu me vejo como você, meio que indeciso, mas assim, eu já tenho 12 anos de experiência em lidar com o público. Talvez você nunca lidou com o público, talvez você fosse, como eu era, empregado a vida toda, porque eu nunca, assim, eu sempre empreendi um pouco, porém eu nunca tive uma empresa no porte que eu tenho hoje. Eu sempre trabalhei com carteira registrada, eu sempre, principalmente na área de educação, eu, eu tinha uma segurança muito grande, porque em qualquer lugar você tem empregos, tá? Eu fiz antes da faculdade, eu fiz magistério, então em qualquer lugar que eu quisesse dar aula, eu morava em São Paulo. Imagina o tamanho que é São Paulo. Então, qualquer escola, seja ela municipal, estadual ou particular, eu teria uma porta aberta, porque eu tinha experiência, eu fui formada numa boa escola, eu, né, entrei na USP, fazia letras na USP. Então, assim, naquele período, qualquer lugar que eu quisesse dar aula, eu daria. E dei muitas aulas, até chegar o momento que eu falei, chega, não é isso que eu quero para a minha vida. E assim, nada contra, eu amo dar aula. Aqui, ó, tô praticando, eu acho que o magistério está nas minhas veias. Mas não era só isso, entende? Então, a vida toda eu sempre fiz algo paralelo, porque eu sempre tive vontade de expandir um pouco mais, não só financeiramente, mas expandir a minha mente, expandir os meus horizontes, os meus conhecimentos. E a partir do momento que você se acomoda demais, só faz uma única coisa, você fecha os teus horizontes, você fecha a oportunidade de você passar por essa vida e conhecer e fazer o máximo de coisa que você possa. Quando eu penso que a gente só tem uma única chance,
de viver aqui, de lembrar tudo que a gente vive, é agora. Então, quanto mais eu puder aprender, quanto mais eu puder me conectar com pessoas, ensinar aquilo que eu sei, é por isso que eu abri o canal, entende? É exatamente para estimular, para incentivar outras pessoas que, como eu, tinha dificuldade financeira, tinha um sonho de ter seu próprio negócio. E assim, por eu ser a prova viva disso, eu quero que você aprenda comigo, assim, para tomar a tua decisão e fazer, ou pelo menos para decidir se você vai seguir esse caminho ou vai seguir um outro, mas não fica somente no pensamento ou fica simplesmente no medo, porque é horrível, a gente só está aqui por uma única vez. E não tenha medo de errar, sabe? Não tenha medo do que os outros vão falar, do que a família vai falar, do que os amigos vão dizer, filhos ou parentes e por aí vai. Porque muitas vezes o pior inimigo também está do teu lado, né? Aquele que não te estimula, aquele que te critica todos os dias. Muitas vezes a gente dá muito ouvido para quem está ao nosso lado, seja marido ou esposa, seja filhos, seja companheiro, seja, enfim, às vezes um pai, uma mãe, às vezes irmã. Eu tenho uma irmã que é muito crítica comigo, mas o segredo que eu uso, assim, a artimanha, digamos assim, que eu uso em relação a ela, é não falar abertamente ou tudo aquilo que eu quero fazer. Então, muitas vezes ela é muito surpresa, ela é pega de surpresa, porque como eu sei que ela vai me podar, e eu sei que é por amor, é muito amor, a gente é uma família muito grande, e um cuida muito da vida do outro, digamos assim. Então, nosso segredo ultimamente, né, eu faço isso, minha irmã mais nova também faz assim, é não abrirmos tudo que a gente está fazendo. Então, eu apresentei, por exemplo, quando eu quis montar o canal, eu não falei. E recentemente eu mandei uma live e ela se emocionou. E ela está muito orgulhosa de mim. E eu fico feliz, mas se eu tivesse falado com ela que eu ia fazer isso, a primeira coisa que ela ia falar: filha, pelo amor de Deus, você já tem muitas outras coisas. Cuida daquilo que é seu, faz isso, faz aquilo outro. É, vai ser muito tempo, vai te atrapalhar, enfim, eu já até sei, né, já tenho uma prévia. Então, gente, a vida é isso. Se você sabe que tem alguém que vai, uma amiga às vezes, que vai te colocar para baixo, que não vai te incentivar, não conta, faz, sabe? Começa a arrumar. Se você tem esse espaço na tua casa, começa a ganhar dinheiro com ele, entende? Não é pecado, não é vergonha. Ninguém vai poder te julgar por uma coisa que você vai fazer para poder ganhar experiência e quem sabe expandir. Quem sabe muito em breve sua casa inteira não será transformada em uma linda pousada. Não sei, né? A minha foi, e eu não me arrependo, de verdade, eu não me arrependo, nem financeiramente, eu não me arrependo com as pessoas que eu encontro aqui, as pessoas que realmente eu faço amizade, é fora do comum. Então, tem coisas que a gente precisa sim tomar a decisão. E eu sei que você que está me vendo tem alguma coisa em comum, porque no YouTube tem milhões de títulos, entende? E tem tudo para todos os gostos, com certeza. Se você parou aqui, se você está me ouvindo, é porque tem alguma empatia, tem alguma coisa que eu fale aqui, ou algum título que eu coloco, ou esse título de uma empresa em minha casa te aguçou de alguma maneira a curiosidade, porque dentro de você tem alguma coisa latente. E talvez essa coisa esteja tão dentro de você e você repreende, entende? Talvez com medo, porque meu vizinho tentou e não deu certo.
porque eu tive uma amiga que tentou e não deu certo. Então, assim, são tantos exemplos negativos que você nem tenta, exatamente para evitar sofrer. Eu sei que muitas vezes os pais ou as pessoas que nos amam muito, elas querem proteger a gente, elas não querem o nosso mal. Você acha que a minha irmã me ama, ela daria a vida dela 20 vezes pela minha, se fosse necessário, entende? Então, é uma pessoa que me ama incondicionalmente. Eu sei disso, desde sempre. Mas não é que ela queira o mal, é que ela quer tanto bem a mim que ela quer me proteger. Então, muitas vezes, essa, esse desestímulo, digamos assim, que a gente tem das pessoas que nos amam, é simples e unicamente uma forma de nos amar. Eles querem proteger de tal maneira que eles não querem deixar a gente tentar. Então, fica a dica, não conta tudo. Começa e depois que tiver feito, você convida alguém para poder vir. É sério isso, gente, é muito sério, porque eu acho que em todas as famílias tem sempre uma mãezona, uma segunda mãe, digamos assim, que quer proteger, mas de repente ela toma conta de todo mundo, né? E pode também não ser família, pode ser uma amiga, alguém que realmente está sempre conosco, mas que quer nos proteger de alguma maneira. E essa proteção, muitas vezes, ela nos poda, ela realmente nos tira daquilo que a gente poderia trilhar. E fica muito cômodo, sabe? Eu tenho um exemplo, eu tenho uma sobrinha que é maravilhosa, muito talentosa, em todos os campos, assim. É incrível, quase falei o nome dela, não posso. E ela tem N talentos. E muitas vezes eu vejo que ela está desperdiçando o talento, por quê? Porque ela tem 5 amigas maravilhosas, são muito próximas, elas vivem viajando, fazem e acontece, mas assim, não realizam nada, porque a maior parte do tempo ela fica com essas amigas, entende? Então, é muita distração para ela seguir, para ela ter um foco. Ela trabalha, sim, mas além do trabalho, ela poderia estar construindo algo assim grandioso para ela mesma. Às vezes até financeiramente, e principalmente financeiramente com todos os talentos que ela tem. Mas ela se deixa de alguma maneira, ser levada pelas amigas que todos os dias tem uma coisa diferente para fazer. Imagina, são 5. Então, assim, presta atenção, porque muitas vezes a gente acha que a vida é só oba-oba e não é. Não é. Muitas vezes é muito, muito importante você parar e tomar a decisão de, não, olha, só vou te ver final de semana, vamos nos encontrar uma vez por semana e não todos os dias, né? Então, de novo, a gente pode colocar a culpa nas amigas, mas não. Quem tinha que tomar a decisão e falar, não, durante a semana eu vou fazer os meus projetos. E final de semana, talvez um sábado, um domingo, a gente se encontra para se divertir ou para fazer uma outra coisa. Você entende? Eu dou esses exemplos assim para te mostrar que muitas vezes a gente não enxerga, a gente coloca a culpa no outro, mas a decisão é nossa. É aquilo que a gente decide que vai nos guiar em prol ou contra aquilo que a gente almeja, que a gente sonha, que a gente quer. Então, de novo, o título é muito sugestivo porque eu falo em sabotagem, inclusive, né? Uma palavra forte. Mas é verdade. A gente fica arrumando desculpa para culpar o outro daquilo que a gente não faz, né? Então, pensa um pouco sobre isso. E se você, de novo, tem realmente o desejo de realizar algo na tua própria casa, e principalmente se é em relação a servir, a fazer uma hospedagem, seja ela turística, seja ela estudantil, seja ela até mesmo para receber alguém que trabalha em uma empresa,
ou numa usina, enfim, existem vários tipos de turismo que você pode fazer, ou simplesmente um hostel, ou simples e unicamente um lugar lindo, maravilhoso para núpcias, né, para quem está se casando. Então, você pode até fazer parcerias com esses salões onde acontecem os casamentos, os aniversários. Então, se você tem a vontade, tem a imaginação, quanto mais inusitado, quanto mais específico for o teu nicho, aquilo que você quer fazer, melhor. Claro que é muito mais prático a gente simplesmente copiar. De repente, na tua rua, tem uma pousada, tem um hotel. Eu estava contando aqui na minha rua, sim, de onde eu moro até o centro, dá 1,1 km. Daqui de onde eu estou até o centro, tem 10 estabelecimentos turísticos, entre pousadas e hotéis. Hotéis, eu acho que são 4, o resto são pousadas. Inclusive aqui do lado tem uma. Então, assim, você acha que isso me deixa apavorada? Não, pelo contrário. Eu fico muito feliz, porque quanto mais pessoas têm pousadas, isso significa que elas vão divulgar e o lugar vai ficar cada vez melhor para chamar mais turistas. Gente, nós temos 220 milhões de pessoas só no Brasil. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Então, assim, é muita gente para poder circular, para visitar. Então, não tenham medo de que vai acabar, de que é um concorrente, por aí vai. Falando em concorrente, vou contar uma historinha, eu adoro contar histórias. Esses dias eu fui parada, né, por alguém que me fez uma pergunta. Essa pessoa ficou sabendo, porque assim, aqui na cidade tem várias associações e eu sou associada a todas elas. É uma associação de hoteleiros, uma associação para organização de eventos, digamos assim, para divulgar marketing. Eu também sou dessa, das atividades turísticas, tem várias associações. E eu me associo, porque é onde esses sócios, eles têm o mesmo interesse. E por mais que seja em atividades diferentes, todas convergem para um único source, digamos assim, que é o turismo. Então, todos estão ligados ao turismo. Então, eu acabo me associando a elas, porque é uma forma de você trocar experiências, de você saber o que o outro setor está fazendo ou não, saber como que está indo as atividades turísticas ou não, porque as atividades turísticas e a hospedagem, a hotelaria, ela tem muito em comum. Elas se casam realmente. Então, eu faço parte dessas associações e, por um acaso, um dos associados ficou sabendo que eu estou fazendo esse tipo de trabalho no YouTube e essa pessoa ficou muito brava comigo e meio que apontando assim, falou: você não tem medo de ficar sem hóspedes? O que você está fazendo está incentivando pessoas, blá, 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 blá. E aí eu respirei, fiquei até assustada, porque eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo de tão errado, né? A pessoa achou que eu jamais deveria incentivar outras pessoas a fazerem isso que eu estou tentando ensinar a você, porque é como se eu estivesse criando uma concorrência desleal para o meu próprio negócio. Eu não penso assim. Em primeiro lugar, eu acho, aqui na minha cidade tem muita gente que faz isso, porém, eles fazem de qualquer jeito. E o que eu estou ensinando é você fazer a coisa certa desde o início. É plantar uma semente. E eu não quero que você fique sonegando ou não fazendo, não abrindo empresa. Não, não é isso. Eu quero te ensinar a você começar pequeno, para daqui a algum tempo você sim abrir o teu CNPJ ou o teu MEI e cresça. Mas eu preciso e quero
passar para você a maneira correta de fazer isso. É por isso que eu abri o canal, é por isso que de tempos em tempos eu abro uma turma de curso, porque eu quero que você seja alguém que, mesmo pequeno, mesmo começando na sua casa, e mesmo que você tenha uma concorrência, digamos assim, com um hotel ou com uma pousada, a pessoa a qual você vai receber vai ficar feliz e vai voltar para a tua cidade. De repente, vai voltar para o teu estabelecimento. Porque foi assim que eu comecei. Tudo bem, eu comecei na minha casa com 2 suítes somente, mas naquela época eu era obrigada a abrir um CNPJ. Hoje, você não precisa começar com um CNPJ, você pode simplesmente alugar um espaço vazio na tua casa, alugar um cômodo, um quarto, e isso é justo. Hoje existem empresas especializadas que podem realmente divulgar isso para você, pode fazer com que você experimente de uma profissão que lá na frente, sim, você pode expandir e realmente constituir uma empresa e ganhar muito com isso e agregar outras pessoas junto com você. Então, eu voltando, né, falando do que a pessoa me perguntou, eu expliquei para ela, eu falei, não, você assistiu algumas lives? Você viu quais são as dicas? E ela falou, sim, eu vi, eu acho isso um absurdo, porque você está incentivando pessoas a competirem deslealmente conosco. E a gente acabou tendo uma conversa um pouco mais profunda e eu espero de verdade que ela tenha entendido o meu ponto de vista. Eu jamais vou ver uma pessoa que monta uma empresa na sua casa como um concorrente, desde que ela faça corretamente, desde que ela realmente pratique um preço correto, um preço justo, balançado, nessas empresas que existem. Por exemplo, se existe um hotel, uma pousada, um hostel, a pessoa que está abrindo a empresa na tua casa, você pode ter uma base de preço com eles. E você nunca vai, talvez, e eu espero que não, porque não é isso que eu ensino, ser um concorrente de colocar, ah, não, ele está pedindo, né, 200, ah, eu vou oferecer por 100. Você vai dar um tiro no teu pé, tá? Porque com 100 reais, muitas vezes, dependendo do lugar, você até pode ter hóspedes, mas não é o preço que determina aonde a pessoa vai ficar. Põe isso na tua cabeça. O preço vem depois. Uma das coisas que vai fazer você ter sucesso ou não, não é o preço, é a qualidade, é aquilo que você vai oferecer. E também não é a propaganda enganosa, é o real, é a pessoa chegar ali pela primeira vez, ficar, e aí sim, ela vai fazer uma avaliação daquilo que realmente você colocou ali. Então, quando você começar a montar, não pense no preço. O preço é uma das últimas coisas que você deve pensar. Eu tenho um aluno que é um pouco apressado e ele sempre fala sobre preço. E eu falo para ele, falo, olha, a primeira coisa que você tem que se preocupar é a qualidade que você está colocando no teu quarto, na tua decoração, nos lençóis, nas toalhas, mesmo que elas já sejam parte do teu enxoval. Tá? Então, gente, a precificação você só vai ter depois que você fizer uma grande pesquisa, né? E essa grande pesquisa no próprio Google, eu ajudo às vezes os alunos que estão em outro estado, outras cidades, eu consigo ajudá-los a precificar, porque hoje em dia está tudo na internet, entende? Então, aqui, por exemplo, na minha rua, que eu falei que tem 10 estabelecimentos turísticos, rapidinho eu posso ter uma ideia de qual o preço que está sendo praticado aqui.
Então, existem sim algumas pousadas aqui que a gente tem um preço muito pareio. E é isso que faz com que os hóspedes também procurem. Tem hóspede que só procura uma faixa de preço, ele nunca vai procurar abaixo. E eu tiro por mim, quando eu vou viajar, eu tenho um limite de preço para cima, que eu começo a olhar. Eu não vou olhar daquele limite que eu me determino para baixo. Mesmo que talvez seja muito bom um lá embaixo, só se ela se destacar muito, mas eu sempre estipulo um X. Desse X para cima eu procuro, desse X para baixo eu não procuro. Então, no meu ponto de vista, quando eu estou procurando um lugar para eu ficar nas minhas férias, o que mais importa para mim, às vezes, não é o preço. E não é porque eu tenho um monte. Não, não é isso. Eu não pago qualquer absurdo. Mas o que realmente determina a escolha do lugar aonde eu, Maria, vou ficar é a qualidade. E essa qualidade você muitas vezes observa nos comentários. Eu leio os comentários. Então, quando existe, às vezes, um comentário bom, 10 ruins, aí é um pouco, né, óbvio. Mas muitas vezes existem 10 comentários muito bons e um ou dois ruins. Eu avalio, porque é exatamente o que acontece aqui. Tem pessoas que, por mais que você faça, essa pessoa, em primeiro lugar, você não consegue agradar. Segundo, a partir do momento que existe já né, alguém que está no mercado há muito tempo. Existe também aquelas pessoas que são até parentes de outro concorrente seu e que viajam, ficam uma diária e dão uma nota, às vezes, ruim. Por mais que o lugar não seja ruim, a pessoa acaba fazendo isso. Então, é importante também você olhar quantos dias essa pessoa ficou, quantos cafés da manhã ela tomou para poder ela falar, ela tem propriedade realmente para falar? Ela ficou 4, 5 dias, e aí durante esses 4 a 5 dias o café foi muito ruim? Aí sim. Agora, se ela ficou uma diária somente, e ela falou mal de tudo, falou mal do chuveiro, mal da cama, falou mal do café da manhã, falou... Então, fica com o pé atrás também, entendeu? Então, isso é muito importante até para você começar a pensar um pouco mais o preço que você vai colocar quando você estiver com o teu quarto pronto, ou os teus quartos ou suítes prontas. E também para você ter uma noção de qual preço as pessoas mais procuram. Porque as pessoas não procuram o preço. Elas querem sim pagar, não um absurdo, mas elas querem sim ter muita qualidade, tá? Começando por você, eu tenho certeza que você é mais ou menos assim. Eu sou. Eu gosto de muita qualidade e um preço justo, tá? Então, é isso. Nós abrangemos bastante com o tema, né, que era realmente aquilo que te impede, ou que te sabota, ou que te paralisa para você não tomar a decisão de implementar, de colocar na prática esse seu sonho que você tem. Então, acho que ficou uma conversa bem ampla, porque nós focamos vários ângulos, né, sobre essa pequena empresa que você pode começar, não só para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro também, mas a mesma coisa que é tão importante quanto ganhar dinheiro é ganhar experiência para você saber o próximo passo que você vai fazer, o quão grande você quer crescer, ou se você quer ficar pequeno, mas se especificar, ter um nicho completamente diferente, coisa que não tem no, na sua redondeza, não tem com as pessoas que têm o mesmo tipo de hospedagem, e aí você se destaca porque você oferece algo diferenciado. Fica aí a dica, tá bom? Eu quero agradecer pela sua companhia,
pela sua dedicação. Peço que você, por favor, dê um joinha, porque esse conteúdo é muito importante, às vezes, que chegue para outras pessoas que com certeza também têm algum sonho. E dê um like, perguntem, façam algum comentário. Eu responderei, na medida do possível, a todas as perguntas. E eu agradeço imensamente, quero desejar a todos vocês, mulheres, e a todos vocês, homens, que têm essa delicadeza, essa presteza e esse entendimento de saber que realmente as mulheres são demais. Um beijo grande a todos e a gente se vê em breve.